Bom dia a todos. Nossa conversa Viver com Sentido hoje traz como assunto comportamentos compulsivos que têm afetado a muitos de nós, as nossas comunidades, as nossas famílias, e muitas das vezes nós sofremos as consequências dessa compulsividade. O que, de maneira simples, nós podemos dizer da compulsividade? É de que quando nós temos algo por resolver e aquele algo não sai de acordo com aquilo que nós planejamos ou que nós queremos, nós temos uma ação impensada e temos atitudes que também não são pensadas. Agimos pela emoção. E muitas das vezes essa ação pela emoção traz consequências desagradáveis, porque nós tomamos as nossas decisões sem ao menos pensarmos nas consequências. E isso leva a nós mesmos a sofrer aquilo que é fruto da nossa atitude impensada. As compulsões, comportamentos compulsivos ou aditivos são hábitos aprendidos e seguidos por alguma gratificação emocional. Normalmente, um alívio de ansiedade ou angústia são hábitos mal adaptativos que já foram executados inúmeras vezes e acontece que quase automaticamente. Disse que esses comportamentos compulsivos são mal adaptativos, porque apesar do objetivo que tem de proporcionar algum alívio de tensões emocionais, normalmente não se adaptam ao bem-estar mental pleno, ao conforto físico e à adaptação social. Eles se caracterizam por serem repetitivos e por se apresentarem de forma frequentemente e excessiva. A gratificação que segue ao ato, seja ela o prazer ou o alívio do desprazer, reforça a pessoa a repeti-lo mais, com o tempo, depois desse alívio imediato. Segue-se uma sensação negativa por não ter resistido ao impulso de realizá-lo. Mesmo assim, a gratificação inicial, o reforço positivo, permanece mais forte, levando à repetição. Então, nós dizemos assim de que isso traz grandes repetições no comportamento da pessoa. Por exemplo, se a pessoa é acometida pela ideia contra a sua vontade de que se está contaminando através de alguma sujeira nas mãos, terá pronto alívio em lavar as mãos. Entretanto, se tiver que lavar as mãos 40 vezes por dia, ao invés de adaptar-se, essa atitude acaba por esgotar-se. Se a pessoa é acometida pela ideia de que seus pais sofrerão algum acidente fatal, poderá conseguir alívio da angústia gerada por esses pensamentos. Por exemplo, bater 3 vezes na madeira. Mas se tiver que bater na madeira 40 vezes por dia, ao invés de aliviar essa atitude, acaba por constranger e frustrar. Se a pessoa tem um pensamento incômodo de que aquilo que acabou de comer poderá engordá-la, terá alívio dessa sensação provocando vômito ou tomando laxantes. Então, são várias questões que levam a esses comportamentos compulsivos. Quais são as causas desses comportamentos compulsivos? Não há uma causa bem estabelecida para a ocorrência de comportamentos compulsivos. Pode-se falar em vulnerabilidades, predisposições, seja de elementos familiares, tais como os hábitos consequentes à extrema insegurança e aprendidos no seio familiar, seja por razões individuais e relacionados às vivências do passado
e ao dinamismo psicológico pessoal, seja por razões biológicas de acordo com o funcionamento orgânico e mental. Então vocês viram de que são várias causas, né? São várias sugestões de causas que nós temos. Assim, comportamentos compulsivos ou aditivos podem ser entendidos como atitudes mal adaptadas de enfrentamento da ansiedade e ou angústia, trazendo consequências físicas, psicológicas e sociais graves. Algumas pessoas apresentam comportamentos com caráter compulsivo que levam a consequências negativas em suas vidas, como, por exemplo, recorrer ao uso abusivo do álcool, das drogas, à fuga do convívio social, ao hábito intempestivo do vômito e às mais variadas atitudes. Essas pessoas podem ainda comprar compulsivamente sem levar em conta o saldo bancário, comer compulsivamente, mesmo quando não se tem fome, jogar, praticar atividades físicas em excesso e etc. Algo que vai limitar, na verdade, a vivência social. Essas complicações que nós temos com relação ao comportamento compulsivo. Normalmente, nesse tipo de problema, classificados sob o título Transtorno de Aspectos Obsessivo-Compulsivo, TOC, a pessoa acaba tornando-se dependente dessas atitudes, as quais ocupam um espaço importante no seu cotidiano. Então a gente fala que é uma cadeia, né? Eu cometo essa atitude e depois acabo me culpando com relação à atitude e faço uma outra coisa para aliviar essa culpa e depois cometo outra vez. Então a gente fala que é uma cadeia e que ocupa muita pessoa. Em alguns casos ocorrem-se danos físicos, como na pessoa com outras questões pessoais, outros transtornos. E a pessoa que acaba se judiando, né, para poder ver se ela para de ter esses transtornos obsessivos compulsivos. Que precisa malhar exageradamente, daí a pessoa acaba indo para a malhação e é tudo exagerado, né? Todos os dias e por longas horas. Ou lesões na pele, das mãos, devido aos rituais de lavar continuamente, ou escoriações quando há autoescoriações, calvícies quando há tricotilomania, ou desnutrição quando a compulsão é por vômitos, bulimia e assim por diante. Basta olhar aquele filme Melhor Impossível e vocês vão ver aí algumas complicações. Normalmente essas pessoas sentem desconforto emocional. Se não fizerem esses comportamentos, apresentam grande angústia ou ansiedade na ausência ou na impossibilidade em realizar a atividade compulsiva. Socialmente, a ocorrência de tais comportamentos pode resultar em prejuízo no trabalho, na conclusão de tarefas, na liberdade de sair de casa, na vergonha do contato com outras pessoas e etc. A repetição desses comportamentos e o aumento gradual na frequência deles acabam caracterizando um verdadeiro processo de dependência. Alguns buscam alívio do desprazer, das emoções de angústia e ansiedade, do afastamento de pensamentos incômodos. Quando se pretende a busca do prazer, pode haver adição química, que é o consumo exagerado de substância. Didaticamente, podemos dizer que existe uma grande semelhança entre comportamentos compulsivos e dependência química. A angústia provocada pela ausência, os sintomas emocionais, a abstinência, tais como tremores, sudorese, taquicardia, etc., o caráter compulsivo e repetitivo, a importância que essa atitude ocupa na vida da pessoa, o comportamento na qualidade da vida familiar, profissional, afetiva e social. É assim, por exemplo, o ato de jogar
tem praticamente o mesmo papel que a droga, o álcool, a cocaína e outras substâncias psicoativas. Então a gente fala assim, a pessoa que tem a compulsividade de jogar, né? Parece-me que nós estamos presenciando isso eu não sei se é numa novela ou num seriado que eu vi, da pessoa que tem essa compulsividade do jogo, né? Ela esquece de todas as outras coisas e se volta somente para aquilo. Então, parece-me de que o mundo dela é aquilo que é fruto para a compulsividade. Então, nós temos muito isso daí. Às vezes, jogar compulsivamente, atividades físicas compulsivas, comprar compulsivamente, trabalhar compulsivamente, comer compulsivamente. Então, tudo isso gera, na verdade, alguns transtornos que vão limitar a pessoa na vivência dela na vida de família e de comunidade. Há, na verdade, essa alteração da compulsividade que a gente fala, a gente vai falar assim, de que muitos compulsivos também redesenham o seu espaço, a sua vida, segundo a forma deles olharem, a forma deles verem. Trabalhar com alguns compulsivos é se limitar no jeito de viver a própria vida. Então você vê uma pessoa que está acostumada a enxergar a vida única e exclusivamente na perspectiva do olhar dela e de que todos os espaços que ela frequenta e todos os lugares devem ser do jeito que ela quer, aí ela vai ter grandes dificuldades de convivência. Na vida de comunidade também não é diferente quando nós nos deparamos com alguns compulsivos, né? E eles são de tal forma compulsivos que eles agem por impulso na compulsividade, muitas das vezes, e não percebem o que estão fazendo. E aí então eles vão ter grandes dificuldades de elaborar convivências sociais, de dar bem com os outros, de conviver com os outros, porque a maioria das vezes eles estão simplesmente com certa fixação naquilo que é a compulsividade deles. Então é interessante lidar e trabalhar com essas pessoas compulsivas, né? A melhor forma de se perceber nessa compulsividade é de fato buscar uma ajuda para a compulsividade. Senão acaba trazendo vários transtornos para a própria vida. Quem ainda não entendeu, pode até assistir depois o que nós chamamos aquele filme Toque Toque, que é, na verdade, um filme espanhol e que demonstra um pouco esse transtorno obsessivo compulsivo e que junta várias pessoas com TOC, com transtorno obsessivo compulsivo, para serem tratadas dentro de uma terapia de grupo. Então imagine vocês como trabalhar com o transtorno obsessivo compulsivo numa terapia de grupo quando o TOC ele se apresenta de várias maneiras, né? E aí então um paciente começa a conversar com o outro em relação ao seu TOC. E aí você fala assim, coitado do psicólogo, coitado do psiquiatra que entrar nesse grupo, ele vai ficar doido, né? Mas ele já se encontra ali naquele grupo trabalhando com aquelas pessoas, né? A melhor forma de se livrar do toque é tentar desviar, na verdade, não alimentar constantemente esse toque. Então, a pessoa que tem mania lá de toda hora conferir a porta e a porta, o bojo da porta dá volta várias vezes, está estimulando aquele toque dela, né? Vai chegar um momento que isso vai ficar no automático, né? Mas quando ela se esforça, tá aqui a chave, todas as vezes que eu perceber, eu acordar e achar que não tranquei a porta, mas a chave se está aqui, eu não vou levantar para poder conferir a porta. Então eu já começo a me trabalhar. Vai chegar um momento que não mais me incomoda, porque eu vejo a chave ali e consigo me livrar daquele toque de ir lá conferir a porta se está aberta ou se está fechada. Fica aí uma sugestão da gente se reavaliar com relação aos comportamentos compulsivos que marcam a muitos de nós na família, na comunidade e na sociedade. Aprendamos a viver com sentido.